Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre recolocação dos 40 mais no mercado de trabalho e o choque geracional no ambiente corporativo. Fique com a gente porque o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil e mais 197 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a palestrante e mentora especialista em carreira, Darlen Bodak. Darlen, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Tabata, obrigada pelo convite. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês e falar, sobre recolocação dos 40 mais no mercado de trabalho, explorar um pouquinho mais esse tema do mercado de trabalho e como ele é importante para os profissionais, até mesmo de posicionamento e como que o mercado ele está se comportando ultimamente, né? Pois é, muita coisa para falar, gente. Olha só, tem uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos pela empresa Resume Builder sobre comportamentos da geração Z, que são as pessoas nascidas entre 1995 e 2010. Essa pesquisa revela que gestores estão preferindo contratar trabalhadores mais maduros. O estudo aponta que 30% dos gestores entrevistados tiveram de demitir um jovem após 30 dias do início do trabalho e 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais velhos aos profissionais da nova geração. Darlen, é assim, impactante, né, essa pesquisa, isso que mostra nos Estados Unidos. Isso tem refletido também em outros países, como aqui no Brasil também. O que explica esse novo cenário? Tabata, é bem interessante e chocante, né, como você mesmo disse, porque esse cenário ele explica por uma qualidade que as gerações das pessoas de 40 mais, 50 mais, até mesmo dos 60 mais, é na questão do repertório, na experiência também está contando muito e, pasmem, a inteligência artificial. Então, esses profissionais com maior experiência e com maior trânsito também de linguagem, eles sabem perguntar melhor, eles sabem fazer o trabalho de um formato diferenciado. E por conta de um conhecimento mais amplo de várias questões do mercado, históricos, entre outros, eles conseguem perguntar melhor para a inteligência artificial. E isso está fazendo também a diferença muito grande para eles estarem no mercado. Ou melhor, para retornar. E eu percebo dentro das mentorias, dos profissionais que eu me conecto, que muitas vezes essa recolocação deles, ela fica mais no ponto do medo, ou até mesmo naquela questão de não entender que a experiência profissional, ela tem um valor muito grande. E eu sempre gosto muito de falar, que a experiência profissional de cada um é o ouro que ele está entregando para o mercado. E quando esse profissional ele descobre o que ele tem de melhor, ele descobre o seu ouro, ele começa a se posicionar melhor também para o mercado entre a currículo, no LinkedIn, que é uma vitrine maravilhosa, e principalmente na hora que ele tem que falar de si mesmo. Então, o posicionamento ele vai ser muito importante, principalmente aproveitando essa onda que está bem favorável, né, Tabata? Com certeza. E agora é muito interessante o que você disse sobre a inteligência artificial. A gente está falando da tecnologia, né, que vem avançando e revolucionando todos os setores. Agora, muito se falava anos atrás, né, décadas atrás, que as pessoas mais maduras perderiam espaço para os mais jovens, que estão mais conectados, que têm mais facilidade com a tecnologia. Agora, a gente vê como tem mudado. Antes, eles estavam dominando, né, as empresas, principalmente que utilizam tecnologia, e agora não. Os gestores, né, os recrutadores, eles estão com outro olhar para essa geração. Isso também tem relação com a postura, a forma também de receber feedbacks. Tem várias questões nesse ponto que você traz, né? Porque principalmente começa no consumo educacional. Então, o consumo educacional hoje do jovem já começa no livro. Ele já
tem um livro pronto, ele não precisa mais copiar do quadro, ele não tem mais essa conexão que nós tínhamos antes de copiar do quadro, e também a questão, tinha muita literatura, nós precisávamos ler bastante, e hoje isso não é cobrado tanto. Nessa questão é onde o conhecimento líquido, então são pílulas. Essa questão da internet com vários videozinhos pequenininhos, esse conhecimento raso, isso também é muito prejudicial a eles. E o profissional mais antigo do mercado, ele é de um conhecimento mais amplo. Então, até quando eles vão para a faculdade, eles também têm problemas, principalmente no ponto de pesquisa, porque ainda existem os professores mais exigentes que buscam por tudo isso, e isso reflete no mercado. E até mesmo quando a gente fala da inteligência artificial, que sempre houve aquele ruído, né, que a inteligência artificial iria fazer tudo, mas esse tudo não é bem assim, porque se você não souber escrever exatamente o que você quer para a inteligência artificial, ela não te dá uma boa resposta. Então, o repertório ele vai ajudar nisso. E daí, quando a gente caminha um pouco mais daí para essa questão mercadológica do profissional como um todo, ele acaba se destacando por conta disso, né? E daí isso vai para o comportamento, porque o comportamento também ele é muito solicitado no mercado de trabalho. Muitos profissionais eles são contratados pelo técnico e são dispensados pelo comportamento, porque as empresas, principalmente empresa mais tradicional, né? Empresa mais tradicional, até acho que tem umas 2 ou 3 semanas mais ou menos, que a maioria das empresas estão querendo novamente os colaboradores de forma presencial. Porque eles perceberam que o híbrido está sendo perdido muito no contato. Não é nem a questão de produtividade, eles estão na questão do contato. E realmente faz diferença. Porque imagina, você passa numa empresa 5 dias da semana, 8 horas, mas dentro da sua casa. Ninguém mais te vê. Faz uma chamada telefônica, as reuniões também virtuais. Não sei se você percebeu, mas até reunião virtual as pessoas não estão mais ligando vídeo. Então, quando não liga o vídeo, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe quem é a pessoa que está ali do outro lado. E a conexão, a boa entrega do trabalho, ela vem por conta da conexão. Eu conheço a Tabata, a gente se dá bem, eu gosto de trabalhar com a Tabata, então fazer uma boa entrega para a Tabata. Agora, se eu nunca vejo a Tabata, como que eu vou me comprometer? Como que eu vou fazer com que a gente faça essa boa entrega? Né? Então isso é muito importante no dia a dia. A gente precisa da conexão, a gente é ser humano ainda. E muito se fala do humanizar, mas o humanizar ele é muito mais simples do que às vezes a quantidade de material que uma empresa quer fazer para humanizar. É só o contato mesmo, é o fato de a gente estar junto e ser gentil um com os outros. Isso para mim é o básico do humanizar. Agora, eu citei a questão comportamental. Você tem percebido uma diferença na forma como as pessoas maduras se comportam com a equipe e os jovens? Tem alguma diferença? Eu tenho percebido uma diferença. Teve uma mudança também dessa tratativa. Porque, em primeiro momento, não existia uma valorização da mão de obra do jovem. Existia um preconceito bem grande, depois inverteu, o preconceito ficou do 40, 50, do 60 mais. E hoje, sabe aquele ditado, né? Quando você não pode que o inimigo junte-se a ele? Então, começou a entender a utilidade de cada um. E essa mescla da geração Z com o sênior, ela é sensacional. Quando a empresa ela começa a perceber a qualidade, porque eles têm ali o conhecimento raso e o profissional sênior ele tem um conhecimento mais profundo. O jovem ele tem o conhecimento maior com a tecnologia, mas nem sempre ele sabe lidar muito bem com a tecnologia por questões de experiência. E quando a gente coloca essas duas pessoas para trabalhar juntos e eles começam a compreender a importância do seu papel, é sensacional. E recentemente eu estava fazendo o programa de estágio de mentoria de estagiários numa empresa bem grande e eles estavam me trazendo
Os jovens estavam trazendo o quanto eles estavam felizes aprendendo com essas pessoas 40, 50 mais. E uma das questões que eu percebi na fala deles foi sempre desvalorizando a si mesmo por conta do outro profissional que tem uma larga experiência. Porque eles ainda não tinham uma conscientização de que eles já estão 10, 15, 20 anos no mercado. E não tem como a gente comparar um jovem que entrou agora no mercado, ou que está há 1 ano no mercado, que está recém-formado. E quando eles começaram a ter essa consciência e a prestar atenção o quanto que eles podem ter um professor, um mentor neste lugar, eles começaram a se valorizar também enquanto profissionais por estarem nesse lugar e estarem recebendo essa qualidade de ensino. E isso reflete também no comportamento, porque eles começam a compreender também a complementaridade. Não é concorrência, é complementaridade. Eu preciso de você porque você sabe mais de tecnologia e eu preciso de você porque você tem mais experiência nesse negócio aqui. E foi muito bonito porque, principalmente no que eles precisavam de questões de atualização, de melhoria de software, entre outras demandas, eles trouxeram brilhantemente em um tempo assim curtíssimo, por conta da agilidade que eles têm. E também estava sendo usado metodologia ágil ainda para deixar o projeto mais eficiente, e o projeto foi sensacional. Só que o jovem achou que ele estava entregando já o projeto com muito tempo, ele precisava ser mais rápido ainda. Aí eu perguntei, comparado a que você está querendo dizer que você poderia ser mais rápido? Você trouxe a informação que o teu gestor disse que eles já estão há anos esperando esse tipo de tecnologia. Vocês estão entregando em 6 meses. Muitas empresas de software às vezes não conseguem entregar um projeto em menos de 1 ano, 1 ano e meio. E eles estão entregando em 6 meses. Então, essa complementaridade, ela é sensacional e ela precisa ser valorizada. Aí a gente não precisa mais falar de humanização, porque a gente entra para o propósito de valorização. A gente vai fazer um intervalo, Darlen, mas é muito rápido e a gente continua já já o nosso bate-papo com a mentora, especialista em carreira, Darlen Bodark. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e a nossa convidada deste programa de hoje é a palestrante, mentora, especialista em carreira, Darlen Bodark. Darlen, antes do intervalo, nós falamos sobre como a geração dos 40 mais, 50 mais, 60 mais estão ganhando mais espaço na recolocação, né, no mercado de trabalho em comparação com a geração Z. E as vantagens de cada um, por que o mercado de trabalho tem visto essas gerações mais maduras com um outro olhar, né, de forma a valorizar mais a empresa, o ambiente de trabalho, enriquece, né, também a equipe. E aí tem aquela soma, né, que você falou, aquela soma muito positiva entre gerações mais novas, a geração Z, os nascidos de 95 até 2010, com as gerações anteriores. Porém, tem uma questão que muitas pessoas têm muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho ainda. Apesar, né, que a gente tem falado que os gestores estão preferindo buscar mais pessoas maduras, mas muitos ainda têm dificuldade de se recolocar. Como que eu vou voltar no mercado de trabalho? E aí muitos pensam, mas tantos jovens que sabem mais do que eu e eu não sei. E aí, quais são os principais erros que essas pessoas têm cometido que não conseguem se recolocar? Tabata, às vezes a gente falando assim parece tão simples, né? Na questão da recolocação e principalmente do posicionamento. Quando eu falo do posicionamento com o profissional e eu explico, né, no detalhe de como fazer, é muito importante o profissional ele se conectar consigo mesmo e com aquilo que ele fez enquanto estava trabalhando nas últimas empresas, ou na última, porque a maioria das nossas gerações são profissionais que ficaram mais de 10 anos nas organizações.
E o que eu percebo? Hoje, principalmente, a inteligência artificial tem feito a leitura dos currículos. E quando a gente fala-se muito na internet dos robôs, aí fica, mas quem é esse robô que vai ler meu currículo? É a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela coloca lá no escopo da vaga que ela precisa de uma pessoa, por exemplo, um engenheiro mecânico. Se no currículo dela não estiver escrito que ela é um engenheiro mecânico, a inteligência artificial já não vai ler. O robô não vai ler. Então é tudo muito exato quando se fala de robô. Nós não temos mais um ser humano ali com uma pilha de currículo analisando um por um. Imagine um processo seletivo que uma empresa recebe ali 200, 300 currículos. Não tem braço para isso, né? Então, o quanto que eu sempre explico para as pessoas dentro da mentoria é de serem mais específicos e detalhistas quando estão falando de si mesmos. Aí entra a questão do autorreconhecimento, porque a maioria dos profissionais, eles buscam pelo reconhecimento externo. Então, mas o meu chefe hoje não falou que eu estou bem, hoje o meu líder não falou que eu fiz um bom trabalho. Mas e você está reconhecendo que você fez um bom trabalho? E quando você está transferindo tudo isso para o papel, você está colocando detalhadamente ou está colocando só genericamente? Por exemplo, é muito genérico falar que você faz análise de dados. É muito genérico falar que você faz captação de recursos. Mas quais recursos você faz a captação? Quem que é o teu cliente? O quanto que você já vendeu no mercado? Ou o quanto que você já entregou no administrativo da empresa? E muitas vezes esses profissionais, eles estão olhando o LinkedIn, eles falam, nossa, essa vaga aqui para mim, perfeita. Aí eu pergunto, e onde que está escrito tudo isso? Não, mas eu acabei de identificar. Só que o robô, ele não vai por adivinhação. E ele também não é programado para ele pensar assim, lá no título está escrito tal coisa, essa pessoa é a pessoa perfeita. Ele já descarta. Então precisa ter o máximo de informação possível, precisa ter um currículo bem elaborado. Eu até faço um comparativo com o financeiro, né? Todo mundo senta todo mês para fazer ali o seu financeiro, paga a conta, organiza, o que eu posso fazer, o que eu posso economizar, ou como que eu vou gerir as minhas contas. Aí eu pergunto, como que você está fazendo a gestão da sua carreira? Porque fazer a gestão da carreira é começar a analisar os resultados. Quais são os meus resultados? Eu sou comercial? Bom, se eu sou comercial, meus resultados são vendas. Se eu sou do administrativo, muitas vezes o meu resultado é em economia. Se eu sou uma pessoa um engenheiro, o meu resultado é naquilo que eu construí, naquilo que eu edifiquei, naquilo que eu melhorei na empresa. E quando eles começam a entender o comparativo do escopo da vaga que está sendo solicitado pelo recrutador e que não está escrito de acordo no currículo, aí eles já começam a entender que ali tem um problema. Aí é que eu chamo o profissional para o autorreconhecimento. Mas eu fiz isso, mas não foi bem assim. Então foi como? Não, verdade, eu fiz. Então existe uma dificuldade, porque a gente não aprende na escola a se valorizar. A gente aprende a ir para a escola que a gente precisa estudar e que a gente precisa de um diploma. Mas durante também a faculdade, a gente não tem um momento que a gente vai analisar os 4 anos ou 5 anos de universidade para entender no que a gente foi melhor. Isso tudo é autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele promove essa questão do autorreconhecimento. Porque eu preciso reconhecer em primeiro momento quem sou eu enquanto profissional, para daí, posteriormente, eu também ter esse reconhecimento. E toda essa dinâmica de escrever os seus resultados e escrever tudo aquilo que você faz, vai refletir na entrevista profissional. Porque, imagine, tem um passo a passo a se seguir, precisa ter esse passo a passo, do mesmo jeito que é o passo a passo do financeiro. Você primeiro separa as suas contas, depois você vai programar elas por data, você vai planilhar tudo o que você tem, você vai entender no que você está gastando muito, por que eu gastei tanto esse mês em comida de entrega ou gastei demais em farmácia. O mesmo a gente precisa fazer na carreira. Onde está o meu sucesso? Mas ainda algumas pessoas têm dificuldade.
E se tem muita dificuldade nessa busca, pergunta para as pessoas que trabalharam com você o que eu era bom, mas focar no que é bom. Porque naquelas coisas que a gente às vezes acha que a gente não é tão bom, aquilo ali pode ser um problema grande, porque daí a pessoa fica correndo no gelo naquela situação e fica se cobrando, fica se questionando e não vai para o próximo passo, que é entender o que ele tem de bom. Imagina, quando o cliente me fala, né? Ah, mas eu acho que eu não sou assim tão bom. Eu pergunto, o que te segurou 10 anos na empresa? Ah, mas eu fui demitido. Ok, mas pelo que você foi demitido? Porque foi uma questão de comodidade? Foi uma questão de reestruturação? Qual foi o ponto? Porque às vezes se colocar tão para baixo é muito perigoso. E daí esse profissional, ele fica muito tempo para se recolocar no mercado de trabalho. Porque ele não consegue encontrar valor nos anos que ele teve de empresa. E daí ele fica sofrendo. E nesse sofrimento, ele começa a se espelhar nas pessoas que estão fazendo sucesso no mercado e daí ele acha que ele não está bem. Olha, muito interessante. Essa questão do currículo que você comentou, que nós precisamos deixar mais específico, né, mais detalhado, porque é o robô, é a inteligência artificial que faz o filtro, né, de se aquele currículo está de acordo com a vaga. Então, no caso, anos atrás se dizia muito um currículo mais resumido. Isso porque antes eram as pessoas mesmo que olhavam, que faziam a análise para ver se a pessoa estava de acordo com aquela vaga. Então, hoje em dia não. Essas vagas que são publicadas, né, na internet, na rede social LinkedIn, então você precisa ser mais detalhista mesmo nas suas qualificações. Sim, é bem pertinente essa tua pergunta, até mesmo porque hoje em dia nós temos muitas ferramentas. Imagine, hoje uma pessoa de vendas tem N tipos de vendas quando a gente fala. E que se a empresa, por exemplo, está contratando alguém para comercial, existem as vendas inbound, outbound, social selling, cross-selling, upselling, spin selling. Então imagine, e não estou falando a metade. E quando o comercial, estou dando um exemplo aqui comercial, mas a gente pode ir para outras áreas também que existem outros pontos de análise. Então imagine, uma pessoa que é de comercial, ela só coloca ali que ela faz vendas, faz vendas para o cliente, ou faz vendas internas ou externas, mas não coloca detalhadamente, isso pode ser prejudicial. Aí ela coloca ali que ela faz a análise da concorrência, mas não é específica na análise da concorrência. Ela coloca no currículo também que ela faz a liderança de equipe, mas não coloca quantas pessoas na equipe e exatamente o que ela faz com essa liderança. Muitas vezes o profissional desse, ele faz até o treinamento da equipe, ele faz até o treinamento, às vezes, de cliente em determinadas situações, dependendo do produto. E não vê valor nisso porque faz todo dia. E esquece também de colocar as ferramentas que ela trabalha e quais são as possibilidades que o trabalho dela oferece de uma forma geral. Então, até algumas formas de análise também, que elas ganham nomenclaturas no mercado de trabalho, também são importantes de estar no currículo, né? Então, hoje tem muito essa questão mistura do português com o inglês, até nesses pontos de análise, as ferramentas que são utilizadas. É importante também colocar as ferramentas que você usa, porque muitas vezes o recrutador, ele programa ali o robô, que ele está querendo um profissional que tenha todas aquelas qualificações e que atenda as ferramentas XYZ. Porque aquela ferramenta é super importante para a empresa e é a ferramenta que a empresa trabalha já há bastante tempo. Então imagina, se ele coloca isso tudo como requisito, eu já fiz vagas que tinha 8 requisitos. E esses requisitos são coisas que muitas vezes o gestor não abre mão. Imagina um profissional que ele já está há 10 anos no mercado, que tem toda essa experiência e ele não coloca no currículo por achar que não é importante, ele acaba perdendo por conta que é o robô que vai fazer a seleção dele. Então, esse espelhamento do currículo com a vaga, o escopo da vaga que está sendo publicado, é muito importante. E às vezes o cliente fica assim, nossa, mas é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V.
Sim, infelizmente, é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, mas precisa ser feito. Porque se você for muito resumido, muito direto nessas palavras, não vai ter a congruência que o robô está buscando. Porque ele vai ser exatamente do jeito que está aqui, ele vai procurar aqui. Então, se aqui está 4, aqui tem que estar 4. 4,5 já não resolve o problema dele. Igual quando a gente está fazendo uma busca numa planilha de Excel. Tem que ser exatamente a informação do jeito que está lá. Agora, você comentou, né, que muitas das pessoas, principalmente quando são demitidas, né, precisou ter alguma mudança, uma reestruturação na empresa e elas são demitidas, e aí muitas vezes podem até achar que é por conta da idade. E bate, né, aquela angústia, aquela tristeza, muitos até uma tristeza bem profunda mesmo, por anos de dedicação à empresa em que estava, e aí pensar, eu fui trocada por um mais jovem. E aí tem muito essa questão de se autovalorizar, como você disse, mas não é fácil, né? Porque como é que a pessoa tem esse olhar? Por onde ela começa para ela poder ver que ela tem valor, que ela precisa agora se posicionar de uma maneira até diferente, talvez, mas que ela realmente se valorize e valorize tudo que ela construiu até ali, todas as conquistas, seja como profissional, até mesmo para a empresa, né? Se ela bateu metas, se ela conquistou resultados muito positivos que aquela empresa teve enquanto ela foi colaboradora. Então, ela precisa trazer isso a público, digamos assim, né? Por onde começar? Mas eu vou fazer uma pausa, a gente vai fazer um intervalo, Darlene, a resposta você dá daqui a pouquinho. No próximo bloco a gente vai fazer um intervalo, é bem rápido, toma uma água, volta aqui para acompanhar a Darlene Bodac, especialista em carreira, não saia daí. E o Análise Direta está de volta. A nossa convidada de hoje é a Darlene Bodac, palestrante, mentora, especialista em carreiras. Darlene, antes do intervalo, eu te fiz uma pergunta, né, de que muitas pessoas, principalmente pós 40 anos, acabam sendo demitidas. Muitas delas, nas gerações anteriores, né, costumavam ficar 10, 20, 30 anos. Eu conheço pessoas que ficaram 40 anos na mesma empresa, a primeira empresa que entrou e ficou até se aposentar. Então, é uma geração bem diferente da geração Z, que a gente tem visto que ficam pouquíssimo tempo, né, menos de 5 anos, até 1, 2 anos e mudam, né. E aí, essa geração pós-40, quando é demitida, muitas vezes pela reestruturação da empresa, entra num estado de tristeza profunda, porque não consegue compreender, né, as mudanças, e aí se pergunta, né, o que eu errei, eu não tenho mais valor, enfim, vai se colocando para baixo, como você bem disse no bloco anterior. Agora, por onde começar? Como que esse profissional ele pode começar a se enxergar de forma mais positiva, que não, o erro não está nele, né? Enfim, e aí? O primeiro passo é começar pelo luto, porque sempre uma cisão, né, essa rescisão contratual também, ela vai trazer um luto. O luto é só para quem é demitido? Não, é para quem pede demissão também. Porque ele saiu de um lugar que ele estava acostumado. E muitas vezes a gente olha para o luto assim, só como a gente perde alguém querido, alguém próximo, mas cada cisão que nós temos na vida, a gente passa por um luto. E esse luto, ele precisa sim ser vivido. Só que quando a gente passa também precisa colocar um prazo do tempo que eu vou ficar ali sentado no sofá chorando e quando vai ser o meu dia de retomar e analisar e estudar a minha carreira. Começando, mas nesse momento eu estou com dificuldade para reconhecer os meus pontos fortes. Quantas pessoas queridas você fez durante essa sua trajetória? Sei lá, 10, 15, até quando você falou 40 anos, né? Quantas pessoas queridas você teve nessa época que você pode chamar para uma ligação telefônica mesmo? E é um exercício que eu faço com o cliente.
Tá? Então fica a dica aqui, é um exercício. Ligar para essas pessoas e perguntar quais foram as minhas melhores entregas, quais foram os meus pontos fortes que você percebeu quando nós trabalhamos juntos, o que foi que você mais conectou comigo e que fazia você querer trabalhar comigo. Esse retorno, esse depoimento, esse feedback é importante porque essa pessoa vai anotando detalhadamente cada ponto. Depois desse exercício de ela falar, sei lá, com 5, 10 pessoas, não fiquem muito presos ao número, fiquem presos à qualidade da informação. E daí você vai selecionando ali no que você mais se identifica, porque esses são os seus pontos fortes, as suas competências daquilo que você entregou. E daí você já começa a ver uma luz no final do túnel, porque daí você já começa a entrar no ponto da valorização. E começa também a relembrar histórias muito bem trabalhadas. Resultados bem feitos, clientes bem atendidos, projetos com uma entrega fabulosa. E essa reconexão vai trazer... E daí algumas pessoas falam, mas quem é que vai querer falar comigo? Pergunte. Manda uma mensagem no WhatsApp. Ei, fulano, tudo bem? Quanto tempo? Olha só, eu tô aqui. Vamos conversar, vamos bater um papo? Gostaria de trocar uma ideia da época que trabalhamos juntos na empresa tal. Chama a pessoa pelo nome. Porque algumas pessoas querem fazer uma mensagem geral que manda para todo mundo, faça uma lista de transmissão. Não faz isso, fica impessoal. E você está precisando dessa conexão humana. Voltamos para o humano, viu? Uhum. Então, é importante a gente ter essa conexão, é importante pedir esse retorno, pedir esse feedback, pedir esse depoimento e é mais importante ainda anotar. Por que anotar? Você pode fazer isso no teu celular, fazendo essa anotação rapidamente, só que o cérebro não conecta com a informação. Só foi mais tempo. Quando você escreve, você começa a desenhar e a programação neurolinguística fala que quando você desenha, quando você escreve, você marca, você traz para a memória. E aí você fica com aquela informação mais próxima. E daí isso vai te ajudar na hora de você elaborar o teu currículo. Até anotar o detalhe do que foi feito naquela empresa junto com a pessoa. Mas eu gostaria de falar com algumas pessoas da última empresa que eu saí. Fale! Mas será que eles vão ser sinceros comigo? Aí depende de como que você constrói as relações. Como foram essas relações que você construiu? Como que foi o dia a dia de trabalho? Foi um dia a dia que você proporcionou um trabalho leve, um trabalho bem acompanhado, um trabalho de parceria, um trabalho que tinha conexão? Então é importante entender como que esse trabalho, que você saiu desse trabalho também, e entender como que é o comportamento do dia a dia. E isso faz total sentido e vai fazer a diferença na construção tanto dessa reestruturação para sair desse luto, né, como para também a construção do currículo. As cartas de recomendação que antes eram tão utilizadas ainda são bem vistas? Você acredita que algumas empresas ainda pedem? Então, por exemplo, carta de recomendação, a carta de apresentação também é legal. Algumas plataformas também de emprego, elas têm ali o espaço para colocar, carregue aqui a sua carta de apresentação. E isso é bacana. E lembrando sempre ao invés de fazer algo mecânico, seja espontâneo. Você está falando, querendo ou não, a pessoa que for ler aquilo ali depois do robô, ela também às vezes gosta de ler algo interessante da pessoa. Então não fique... Muitos profissionais eles têm medo de falar quem são eles enquanto pessoas. Mas eu sinto falta disso no mercado. Porque antes de a gente começar lá no mercado de trabalho, aos 16, 17, 18 anos, a gente é ser humano, a gente é uma pessoa, a gente é filho. A gente é filho de alguém. E depois, quando você vai para o mercado de trabalho, que você passa a ter essa questão profissional. E muitos dos profissionais, eles ficam... eu sou o João da firma XPTO, eu sou a Maria da YZS. Por que sempre a identidade da pessoa e o sobrenome é o nome da empresa? Aí o luto fica mais dolorido ainda. Porque o nome e o sobrenome dessa pessoa é o da empresa. E quando ela sai, ela se sente sem um lugar, ela se sente sem um pertencimento. E quando o profissional ele começar a ter o costume de se apresentar por ele mesmo, por exemplo, eu sou Darlene Bodac.
E se apresentar também falando de onde eu vim, né? E isso vai também trazendo mais humanização para os processos. Isso também começa a ser mais importante. E vai trabalhar a questão da identidade também. Porque daí se eu começar a me conectar mais com a Darlene Bodac, que é filha da Dona Eunice, filha do seu Ivan, ok. Eu sei que a minha empresa hoje, não é o meu sobrenome, ela é parte do meu dia a dia. E do mesmo jeito também se eu trocar de empresa futuramente. Alguns profissionais, eles têm tão forte também essa questão da empresa que eles estão, na questão da identidade, que pode aparecer algumas outras oportunidades no mercado de trabalho e ele não está vendo, ele não está conectado. Ou quando ele vai para essa outra empresa, ele leva a outra empresa junto e ele quer fazer situações, mas lá na empresa tal a gente só fazia assim. Só que você mudou de empresa, você mudou de lugar, você mudou agora de local de trabalho. E isso precisa ser respeitado. Como que você quer que as pessoas entrem na sua casa, né? Apesar, né, de estarmos falando de pessoas com mais de 40 anos, eles são mais adaptáveis a mudanças na empresa, a mudanças no processo do trabalho, das atividades, do que os mais jovens? Ou não? Tabata, pasmem, isso é uma questão de perfil comportamental. A questão de ser adaptável ou não. Então, por exemplo, eu percebo muito fácil quando eu estou fazendo um trabalho e daí a gente aplica ali alguns testes, né? Eu já consigo ter essa percepção junto com o cliente e independente da idade, algumas pessoas com perfil comportamental mais, digamos assim, rigorosos ou rígidos têm maior dificuldade nas mudanças tanto de mercado quanto as mudanças de processos, mudanças às vezes de sistema dentro da organização, e o jovem que também é rígido, ele também tem essa questão quando muda alguma coisa, ele também não gosta. Então é mais para a questão do perfil comportamental. Tem pessoas, por exemplo, de 40, 50 anos que, nossa, ficam felizes com a novidade, porque é uma pessoa regida por novidade. Então sempre que a empresa está fazendo alguma coisa, ela fica feliz com aquilo que vem de mudança. E acontece isso com o jovem também. Então é muito do perfil comportamental, não é de idade. Bacana. Então não é de idade, como dizem, né? As pessoas mais velhas, ou digamos, né, o melhor seriam as pessoas maduras, né? São mais pontuais, têm mais responsabilidade, então não é bem assim, muito mais perfil. Exatamente, é muito mais o perfil. A questão da pontualidade, a questão de ser mais rígido, a questão de gostar de coisas novas, a questão de, vamos mudar as mesas de lugar aqui dentro porque eu estou precisando de um renovo. Tem algumas pessoas que têm essa necessidade dentro da empresa. Agora, você é mentora, né, de carreira. Sim. E você, na sua análise, claro que você trabalha com isso, mas é importante que as pessoas que estejam nessa fase, que querem se recolocar no mercado de trabalho, que elas procurem um especialista, né, para que elas possam voltar melhores, mais confiantes também, né? Sim, é incrível quando a pessoa ela faz um processo de mentoria. Eu fico muito feliz de ver a diferença. Então, por exemplo, assim, de profissionais que às vezes não acreditam que tem uma liderança, e ele tem a liderança ali no comportamento, nas atitudes, mas acha que porque não está no crachá, ele não é um líder, e daí quando termina o processo ele começa a compreender que ele pode sim se candidatar, ele tem energia, ele tem força, e ele tem também a disponibilidade de chegar ao superior e falar, eu estou pronto para enfrentar uma liderança. Então, tudo isso vai sendo desbravado durante um processo de mentoria, porque ele é trabalhado dentro da identidade do profissional, ele é trabalhado dentro daquilo que o profissional tem construído e que muitas vezes não está enxergando. Às vezes eu trago assim algumas metáforas, né? Eu falo, nossa, você tem uma mansão dentro de você e você não está vendo, você não está validando tudo isso. E quando ele começa a validar, quando o profissional ele começa a entender a modificação que a mentoria faz, é muito gratificante e é muito satisfatório para mim enquanto profissional que estou ali fazendo essa ajuda, porque são inúmeros diamantes que a gente tem no mercado de trabalho e que muitas vezes só precisa ir ali tirar a poeira para ressurgir, para esse profissional ele se sentir mais
ele mesmo se perceber mais interessante. E quando ele começa a perceber que ele é interessante, ele também começa a falar diferente no momento da entrevista. Ele começa a trazer propriedade para a palavra e para a experiência profissional. Que incrível. Darlene, quem quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, qual a sua rede social? No Instagram é @Darlene Bodac e no LinkedIn também é Darlene Bodac. Olha, o nome dela super diferente, mas ó, Bodac com K no final, não tem como errar. Já pega o celular, já começa a seguir, porque vai aprender muito com as postagens dela. Darlene, foi um prazer te receber aqui. Nossa, eu aprendi muito também. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando adorou também o bate-papo. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu quero agradecer também pelo convite, por estar aqui, porque disseminar a informação ela é muito importante. E também um pouquinho das dicas para as pessoas poderem começar a fazer isso em casa, né? Com certeza. E o material que vai precisar é papel e caneta. Isso aí, colocar em prática. Exatamente, colocar em prática. Obrigada, Tabata. Muito obrigada. Até uma próxima. Com certeza. E o Análise Direta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.